Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou estudante de Física pela UFPE e faço parte do programa de residência pedagógica, tá? Eu e mais alguns alunos vamos estar auxiliando vocês na resolução de alguns exercícios que o professor Bruno disponibiliza previamente para vocês, tá? Nas listas de exercícios que ele vai enviar. E eu vou começar com a primeira questão dessa primeira lista, que é sobre leis de Newton, tá? E aí, durante a gravação, não vou estar mais olhando para a câmera, eu vou estar olhando para o monitor do computador, que é por onde eu vou escrever, e a gente vai respondendo a questão junto, tá bom? Ó, essa primeira questão, o enunciado diz assim, ó, a mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que, bem, primeiro vamos revisar qual é a lei da inércia, né? O que é que ela diz? Bem, a lei da inércia, ela vai dizer que se um corpo está parado ou se um corpo está em movimento uniforme, retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse estado a menos que uma força externa, um agente externo, haja sobre ele para que ou ele entre em movimento caso ele esteja inicialmente em repouso, ou para que ele interrompa, para que ele cesse esse movimento caso ele inicialmente estivesse em um movimento uniforme, retilíneo uniforme, tá? Então, a gente vai analisar alternativa por alternativa, e aí está destacado em vermelho, trecho incorreto, né? Então, todo trecho que tiver incorreto eu vou destacar assim em vermelho, para que vocês possam ir se situando. E todo trecho que tiver verde, né? Ou seja, a alternativa que estiver correta, eu vou destacar em verde, tá bom? Então, vamos lá, ó. Letra A. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Falso. O que é que está errado nessa alternativa? Nessa parte aqui, quando ele diz que nenhuma força atua sobre ele. Na verdade, o que pode acontecer é diversas forças podem estar atuando sobre esse determinado objeto. Mas aí, se o somatório delas der igual a zero, se a soma de todas as forças e todas essas forças acabarem se cancelando, e significa que o somatório vai dar zero, então ele vai estar em repouso, mas aí não quer dizer que nenhuma força está atuando sobre ele, na verdade várias estão atuando sobre ele, porém o somatório de todas elas acaba dando zero, tá? Na letra B, se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força, e assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Não necessariamente, ó, vê só, imagina um patinador no gelo, tá? Ele tá parado lá no gelo e vem alguém de fora e empurra ele. Se a gente considerar uma situação ideal onde não tem o menor atrito no gelo, né, entre o patins, entre aquela lâmina e o gelo, se o atrito for zero, se não tiver nada dissipando aquela força, aquele movimento, algo que vá cessar aquilo ali, ele vai continuar infinitamente, se o gelo também for infinito, né? Estamos tratando aqui de uma situação ideal. E aí ele vai continuar e não vai parar, a menos que alguma força externa, alguma força dissipativa, haja sobre ele, tá? Então, se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força, certo? E assim que essa força cessa, o movimento também cessa. No caso do patinador no gelo, essa força iria cessar quando você simplesmente soltasse ele. Quando a pessoa que estivesse empurrado soltasse ele. Mas não significa que ele para naquele exato momento, tá? Então, vamos destacar em vermelho. Assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Falso, isso está errado. Letra C. Se a soma das forças que agem num objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inercial. Certo, é a alternativa certa, mas antes da gente marcar ela como certa, eu vou analisar as outras, né, a alternativa D e a alternativa E, e marcar quais são os pontos
que estão errados nelas. Se um objeto, na letra D, se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Falso. O que é que acontece? Tudo vai depender do meu referencial, tá? Então, se eu estiver usando como meu referencial, analisando a minha situação de agora, eu estiver analisando como referencial o meu computador ou a câmera que está me gravando, eu tô parada e ela também tá parada. Mas, se eu começo a correr e eu estou segurando essa câmera sem movê-la e ela está me acompanhando, em relação a ela, eu continuo parada. Mas eu posso estar com a velocidade constante, eu posso estar me deslocando, mas em relação a ela, eu estou parada. Certo? Então, se um objeto se deslocar com velocidade constante, o que pode estar acontecendo comigo, caso eu comece a correr, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Eu posso descrever o meu movimento como estando parada se eu usar como referencial a câmera que está me gravando, tá? Então, vou marcar em vermelho. Em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado, tá? Alternativa E. Se um objeto estiver com velocidade constante em relação a um referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Novamente, se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Falso. E o que está errado é o não é nula. Na verdade, é nula sim. Se um objeto estiver com velocidade constante em relação a um referencial inercial, a soma de todas as forças que atuam sobre ele não é nula, então a gente pode pensar na situação em que eu tenho uma bolinha simplesmente parada. E a velocidade constante dela, nesse caso, poderia ser zero, já que ela está parada, tá? Então, em relação ao referencial inercial, seja o piso onde aquela bolinha está apoiada, a soma das forças que atuam sobre ela é nula, porque ela está parada. Então, todas as somas, o somatório de todas as forças que estão atuando naquela bolinha é igual a zero. Se ela estivesse, se fosse no meu caso, por exemplo, que eu estivesse correndo em uma velocidade constante e segurando a câmera que está me gravando nesse exato momento, em relação ao meu referencial inercial, que no caso é a câmera, o somatório de todas as forças que atuam sobre mim é nula sim. Por isso que eu estou com velocidade constante e em relação a ela eu estou parada, então minha velocidade continua assim, constante. Tá? Então agora a gente vai voltar para a letra C para entender por que ela é a certa. Letra C. Se a soma das forças que agem no objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inercial. Então, são essas duas situações que eu acabei de falar para vocês. Pode ser a bolinha, que está parada e usando como referencial o piso, que ela está apoiada. E, então, nesse caso, o somatório de todas as forças que agem, que atuam sobre a bolinha, dará igual a zero. E se for no exemplo que eu usei, em que eu estou correndo com a velocidade constante e segurando a câmera que está me gravando, o somatório de todas as forças, usando como referencial a câmera, somatório de todas as forças que atuam sobre mim dará igual a zero, justamente porque em relação à câmera eu estou parada, tá bom? E aí, em relação a outro referencial que esteja fixo no chão onde eu estou correndo, eu vou ter uma velocidade constante e também eu vou ter o somatório de todas as forças atuando sobre mim igual a zero, tá bom? Então, vamos destacar agora letra C com o verdinho. Certo? Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenha ajudado aí de alguma forma a entender o porquê dessa alternativa, né? Não basta simplesmente o gabarito
O importante realmente é entender o que é que está acontecendo, o porquê dessa alternativa ser certa. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.